Irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Amém. Amém. Meus irmãos, a primeira informação que nós temos no verso 1 foi uma decisão do apóstolo Paulo. Essa decisão poderia ser sintetizada na seguinte ideia: Paulo preferiu a solidão a deixá-los sozinhos, falando da igreja de Tessalônica. Note que a primeira expressão do verso 1, do capítulo 3, é esse conectivo pelo quê. Esse conectivo pelo quê, ele aponta para o que Paulo vinha falando anteriormente. E nós podemos perceber esse pelo quê ligado ao verso 17 do capítulo 2. Se você vê comigo, ele fala assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então ele fala que planejou com toda a dedicação ir até aqueles irmãos. Ele queria de todo o coração visitar aquela igreja. Mas ele diz que Satanás barrou o caminho. Essa palavra barrou aqui, esse verbo, na verdade significa literalmente se entrincheirar. É como se Satanás tivesse cavado uma trincheira na antiga via Egnátia, né, que levava até aquela região, e colocou ali a sua trincheira e não deixou Paulo simplesmente chegar naquela região. É muito interessante pensar nisso, irmãos. Isso daria uma conversa para uma outra pregação, mas o trabalho de Satanás de impedir o avanço do evangelho, e muitas vezes ele até tendo uma efetividade imediata nessa questão. Então Paulo diz: eu quis ir até vocês. Então, meus irmãos, ele disse que não conseguiu. Já que ele não conseguiu, aí entra capítulo 3, versículo 1. Não podendo mais suportar o cuidado por vós, pareceu-nos ficar bem em Atenas. Então ele diz: já que eu não consegui ir até vocês, porque Satanás barrou o nosso caminho, eu decidi permanecer sozinho em Atenas. E veja que antes dele dizer isso, ele fala que tinha uma dor que ele carregava no coração. Era uma dor terrível. Ele diz que eu não suporto mais essa dor. É como se, irmãos, aquela condição daquela igreja recém-nascida, sem liderança, aquilo produzisse dor no coração do apóstolo Paulo. Aquilo colocava ele num sentimento de inconformação. Então qual foi a decisão que ele tomou? Ele tomou uma decisão radical. Ele resolveu abdicar dos seus companheiros de viagem. Ele resolveu ficar sozinho. E ficar sozinho, irmãos, naquela época não era uma coisa fácil. Paulo estava numa das cidades mais complicadas da Grécia Antiga. Ele estava na cidade de Atenas. E ali era um grande desafio. Vocês sabem como foi a passagem dele por Atenas, está narrado lá no livro de Atos. E ele escolheu a solidão. Ele manda Silas de volta para Filipos e ele manda Timóteo então de volta para essa igreja. Então Paulo está abrindo mão do seu companheiro, ele preferiu a solidão. Poderíamos dizer que Paulo entregou para aquela igreja o único patrimônio que ele tinha, porque o único patrimônio que ele tinha eram os seus companheiros de viagem. Ele era um homem altruísta, ele não era um homem egoísta. E ele apresenta aqui, irmãos, no verso 2, as credenciais de Timóteo. Veja aí comigo, as credenciais de Timóteo. Ele chama assim: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício de vossa fé confirmar-vos e exortar-vos. Então ele dá as credenciais de Timóteo. Primeira coisa, Timóteo era irmão. Nós enviamos o nosso irmão Timóteo. A palavra irmão aqui não deve ser lido apenas como no sentido de um irmão na fé. A gente poderia colocar mais ou menos assim: um irmão / amigo. Então era alguém íntimo da convivência do apóstolo Paulo, era uma espécie de companheiro dos sofrimentos. Os irmãos sabem que o fogo da provação, ele tem esse poder de confirmar e solidificar boas amizades. Então ele diz: Timóteo era irmão. Segundo lugar,
ele diz que Timóteo era ministro de Deus. A palavra ministro aqui é a palavra diácono. Só que a palavra diácono não está sendo utilizada aqui no sentido do ofício do diaconato, mas no seu sentido comum do Novo Testamento, que é o serviço. É como se ele estivesse assim, dizendo assim: eu estou mandando para vocês uma pessoa, Timóteo, cuja esfera do serviço gira em torno do Evangelho de Cristo. Então não era apenas pregar o Evangelho para as pessoas que não se converteram, mas era edificar os irmãos no Evangelho que eles já haviam acolhido. Lembra de Paulo dizendo, 1 Coríntios 15, irmãos, eu venho vos lembrar o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma mensagem, como se não é de fato uma mensagem, que não é apenas para quem não se converteu, mas é para você ficar recordando todo momento. Então, essa era a esfera do trabalho de Timóteo, seria aplicar o evangelho do qual eles um dia haviam crido. E lembra, irmãos, Paulo tinha acabado de tomar esse jovem, tinha passado por Bereia, tinha pegado Timóteo, você vai comigo, e aqui nós poderíamos dizer que é o primeiro ministério pastoral de Timóteo solo. Ele está tendo que ir para essa cidade, um grande desafio, pastorear essa igreja que estava sendo perseguida. Agora, ele não dá só as credenciais de Timóteo, os irmãos viram aí. Ele também fala do tipo de trabalho que Timóteo ia fazer. Na verdade, ele fala que Timóteo ia trabalhar para o benefício da fé deles, para a maturidade da fé deles. E ele diz que Timóteo trabalharia pela maturidade da fé deles, realizando duas tarefas. A primeira, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos. Essa palavra confirmar, irmãos, no idioma original, ela significa literalmente fortalecer. A ideia seria de reforçar as crenças básicas. É como se Paulo estivesse dizendo: eu estou mandando Timóteo aí porque eu quero que a fé de vocês, aquela fé inicial que vocês depositaram em Jesus Cristo, ela seja forte, alicerçada, sólida, inabalável. Essa seria a primeira tarefa ministerial de Timóteo em benefício da fé daqueles irmãos. A segunda, ele diz exortar-vos. Exortar aqui, irmãos, literalmente é encorajar. Ele queria dar uma injeção de ânimo para esses irmãos. Quase como que dizendo assim: irmãos, eu quero vocês não apenas reafirmando as crenças de vocês no Evangelho, mas vocês vivendo, aplicando tudo aquilo que vocês aprenderam à situação que vocês estão enfrentando agora, as provações pelas quais vocês estão passando. Então esses irmãos, eles eram espirituais, mas eles precisavam amadurecer. Todos vocês sabem muito bem que uma pessoa nova convertida, se ela obedece a Deus, ela é espiritual. Agora, a maturidade precisa de um certo tempo de caminhada cristã. Então, o Timóteo teria essa tarefa de tomar aqueles irmãos que já eram espirituais e fazer com que eles crescessem ainda mais nesse compromisso com o Senhor Jesus. Então, irmãos, essa foi a razão pela qual Paulo optou por ficar sozinho na pagã cidade de Atenas. Ele percebeu que esses irmãos precisavam urgentemente de um pastor que fortalecesse neles o conhecimento de Deus e os encorajasse a viver para a glória do Senhor, acontecesse o que acontecesse. Em segundo lugar, a partir do verso 3, aqui Paulo explica a razão pela qual ele enviou Timóteo. Veja aí a razão. Na verdade, ele explicita, um pouco mais, ele desenvolve um pouco mais a razão, dizendo assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Então, estou mandando Timóteo aí, porque eu não quero ver nenhum de vocês inquietados com as tribulações que vocês estão enfrentando. A palavra inquietar aqui, ela significa, ela pode ser traduzida como perturbar. O sentido é de balançar a pessoa de um lado para o outro. Então, o sentido aqui é de você tirar a pessoa da estabilidade. Então, Paulo está dizendo: eu não quero vê-los agitados de um lado para o outro por causa das aflições que vocês estão enfrentando.
Nós já nomeamos as aflições, nós falamos as perseguições, nós falamos até as calúnias que eles estavam ouvindo contra o apóstolo Paulo. Tanto as autoridades e as pessoas comuns estavam assediando os nossos irmãos com todo tipo de aflição. E Paulo está dizendo: eu não quero vê-los perturbados, eu não quero vê-los vocês agitados, eu não quero ver vocês desestabilizados da mente e do coração com tudo que está acontecendo. Pensa, meus irmãos, comigo. Pensem comigo, quais são os elementos que normalmente perturbam a mente de uma pessoa que está sendo perseguida, uma pessoa que está ouvindo calúnia ali, pessoas inventando mentiras sobre o seu pastor, sobre a liderança da igreja? Eu fiquei imaginando esses irmãos, pensando mais ou menos assim: Deus nos abandonou? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Talvez outros mais fracos pensando assim: será que essa mensagem que nós ouvimos é verdadeira? Outros pensando: será que nós não poderíamos fazer pequenas concessões na nossa vida cristã para aliviar um pouco essa perseguição? Será que nós não fomos enganados por Paulo, Silas e Timóteo? Então esses dilemas, meus irmãos, eles normalmente agitam a mente de pessoas que estão enfrentando tribulações. E é por isso que Paulo está dizendo aqui: eu estou enviando Timóteo porque eu não quero ver vocês inquietados, eu não quero ver vocês agitados com esse tipo de pensamento. Então ele estava preocupado com a situação, digamos, emocional desses irmãos. Na segunda parte do verso 3, Paulo mais uma vez apela para a memória desses irmãos. Como eu disse, eu não tenho tempo de mostrar para vocês hoje, mas vocês vão ver que essa expressão é uma expressão que sempre está se repetindo no livro. Ele fala assim, no verso 3: porque vós mesmos sabeis. Vós mesmos sabeis. Ele sempre está recordando isso. Vocês sabem, vocês se lembram. Vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Para isto o quê? Vocês sabem. Para as aflições, para as tribulações. Então Paulo está mais ou menos dizendo assim: vocês devem se lembrar que quando eu estive com vocês, nós pregamos que todos os cristãos foram designados, isto é, destinados, separados, eleitos para participar de muitas aflições. Vocês sabem disso. Quando a gente está passando por coisas como essa, eu vou voltar a isso no final. Irmãos, nós sabemos, mas esquecemos. Nós passamos por aflições, mas quando nós estamos no meio da aflição, nós esquecemos que nós fomos designados para elas. E é por isso que a nossa mente fica tão agitada. Então o papel de Timóteo entre esses irmãos seria esse papel de despertar a memória deles. Olha, vocês não fiquem perturbados. Vocês não fiquem agitados, vocês não fiquem imaginando que Deus abandonou vocês. Vocês não fiquem pensando que a mensagem que vocês ouviram é uma mensagem mentirosa. Lembrem-se, as aflições são a porção que Deus nos separou para esse mundo. No versículo 4, Paulo vai apelar para a memória deles mais uma vez. Veja aí comigo, ele fala assim: pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então Paulo diz que está enviando Timóteo para recordá-los que nós fomos destinados para a aflição, mas mais do que isso, Paulo está se referindo a conversas que teve com aqueles irmãos, conversas que eles tiveram. Eu avisei vocês, né? Eu fiquei tentando aqui montar um cenário imaginário. O cenário seria mais ou menos assim: uma igreja grande, aquela igreja muito fervorosa, recém-convertidos. Vocês sabem como é que os recém-convertidos são, aqueles primeiros contatos com o evangelho, com a palavra, com as músicas, com a oração. Então aquele ambiente muito elevado, aquela alegria espiritual, crentes vibrantes. E de repente Paulo reúne aqueles irmãos, ele com semblante sério, e ele diz mais ou menos o seguinte: irmãos, esse ambiente que nós estamos aqui, ele não vai permanecer sempre assim. Nós vamos ser afligidos.
Eu vou ser afligido, vocês também serão afligidos. Nós seremos grandemente atacados, nós todos passaremos por grandes tribulações. Então Paulo está recordando isso para esses irmãos que estavam agitados, dizendo: vocês lembram, quando eu estive aí, eu predisse isso, eu avisei vocês, eu antecipei que nós seríamos tomados por grandes tribulações. Então, irmãos, esse seria o trabalho do pastor, do jovem pastor Timóteo. Ele teria que trazer à memória desses irmãos todas essas verdades de que nós fomos destinados para as aflições, recordar as palavras do apóstolo Paulo e, ao mesmo tempo, também confirmar esses irmãos, trazer as verdades antigas e exortá-los a permanecerem firmes no Senhor. Dito isso, eu quero passar aqui para algumas palavras, focando especialmente nos meus amados irmãos, amigos, pastores, seminaristas, missionários, candidatos ao ministério, membros de igreja em geral. Irmãos, há alguns aspectos do ministério pastoral que se sobressaem nessa passagem, que deveria ser considerados por todos nós que estamos no ministério. O primeiro deles é o altruísmo. O apóstolo Paulo foi muito altruísta nessa passagem. Altruísmo aqui significa colocar o bem dos outros antes do seu próprio bem. O apóstolo Paulo fez precisamente isso. Ele optou pela solidão. E ao fazer isso, irmãos, vocês sabem, ele estava seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo ao se sacrificar por nossos pecados, escolhendo o caminho da solidão, do abandono, do ser deixado sozinho naquela cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o caminho do Senhor Jesus Cristo e esse é o caminho de um ministro altruísta. Isso significa, irmãos, que um ministro segundo Deus, ele não se preocupa com o seu sucesso, ele não se preocupa com a sua reputação, ele não se preocupa com o seu bem-estar, ele se ocupa de buscar o bem do povo de Deus. Ele vive para isso, ele se dedica a isso. Ele sofre para aliviar o sofrimento do povo que o Senhor o confiou. Só para reforçar um pouco mais essa ideia, eu queria que vocês lessem comigo 2 Coríntios capítulo 11, pegando o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Essa é uma passagem que sempre é muito emotiva para mim. 2 Coríntios 11, versículo 24. O apóstolo Paulo está dando o currículo ministerial dele. Então, Paulo, onde é que você estudou? Qual foi a sua formação? Qual foi o seminário que você passou? Quais foram as titulações que você recebeu? Onde você recebeu o seu mestrado, doutorado, PhD? Então Paulo aqui está dando a titulação dele. Veja aí comigo. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aqui está o currículo ministerial do apóstolo Paulo, o currículo Lattes do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando, irmãos, que fisicamente o apóstolo Paulo provavelmente era um homem desfigurado, um homem que apanhou tanto, que sofreu tanto, passou tanta privação. Eu imagino que ele era um homem que fisicamente aparentava uma idade bem maior do que ele tinha. E ele dá o currículo aqui dos açoites, das prisões, das perseguições, das falsidades, das calúnias. Mas ele diz que tinha algo que pesava sobre ele todos os dias. O que era? Preocupação com as igrejas. Isso, irmãos, é uma coisa simplesmente extraordinária. É como se ele estivesse dizendo assim:
a preocupação com as igrejas me consome muito mais do que todos os castigos físicos que eu já tenho enfrentado nesse mundo. E é por isso que ele se arriscava em viagens, é por isso que ele enfrentava adversários, é por isso que ele aceitava as tentativas de assassinato sem desistir, porque ele havia colocado o bem-estar da igreja de Cristo antes da sua saúde individual. E eu estou, irmãos, salientando essas coisas porque eu gostaria de dizer para vocês que esse é o arquétipo de um pastor. Com arquétipo eu quero dizer a estrutura mais básica, a construção mais comum, o esboço, o esqueleto de um pastor. É isso que nós temos aqui, esse sentimento altruísta. O pastor, irmãos, não é um construtor de impérios. O pastor é alguém que se sacrifica. Aliás, o nosso Deus Trino é o modelo supremo de sacrifício. O Pai nos deu o maior presente, que é o seu Filho. O Filho nos deu o maior presente, que é a sua própria vida. E o Pai e o Filho nos deram um grande presente, que é o Espírito Santo habitando no nosso coração. Deus se sacrificou por nós ao dar o seu Filho. O Filho se sacrificou por nós ao dar a sua própria vida. E o Espírito Santo de Deus se sacrifica ao residir em corações pecaminosos como os nossos. Deus é um exemplo supremo de sacrifício. E esse, irmãos, é a estrutura de um pastor. E, irmãos, essa é a base para todos os sacrifícios que nós enfrentamos nesse mundo. É a substância que dá conteúdo aos sacrifícios que nós fazemos no casamento, que nós fazemos em prol dos nossos filhos e em prol das pessoas que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade. Nós não podemos ter medo de sacrifícios. Nós não podemos fugir dos sacrifícios. Nós não devemos nos apequenar diante deles. Esse é o nosso caminho. Nós fomos chamados para nos sobrecarregar com as necessidades espirituais dos que nos foram confiados, para que esses crentes tenham alívio. Isso é altruísmo. Essa é a estrutura de um pastor. O segundo aspecto que eu quero destacar, que se eleva nessa passagem do nosso ministério, é que, irmãos, todo o nosso serviço no Evangelho deve visar o benefício da fé da Igreja de Cristo. Em outras palavras, deve buscar a maturidade espiritual. É isso que nós estamos buscando na igreja. Maturidade, crescimento, desenvolvimento. Isso, irmãos, tem muitas implicações. Nós não podemos, por exemplo, entreter as pessoas que nos foram confiadas. Vocês sabem bem que essa é uma tendência do evangelicalismo atual. Pastores que contam piadas, pastores que são engraçadinhos. E os irmãos da igreja, vocês sabem que hoje nós estamos num contexto em que os irmãos da igreja não são mais pastoreados apenas por nós. As redes sociais colocaram vários pastores na casa dos nossos irmãos. E esses irmãos estão ouvindo lá os piadistas, os pastores coaches, eles estão ouvindo lá os pastores stand-ups da vida, contando piadas. E isso, irmãos, vai formando ali o imaginário, criando expectativas de como deve ser uma pregação, um encontro de casais, uma aula da escola dominical. E os pastores, eles podem, de repente, começar a ser tentados, a querer andar por esse caminho. Porque as pessoas gostam, pode te render uns tapinhas a mais nas costas depois do sermão, ou quem sabe atrair até uns bodes para compor a membresia da sua igreja. Nossa tarefa, irmãos, não é entreter. A nossa tarefa é de prepará-los para o sofrimento. É isso que Paulo está dizendo aqui. O nosso labor ministerial, irmãos, é para que os crentes tenham músculos espirituais para não amaldiçoar a Deus no dia da calamidade. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é que nós temos que formá-los de tal maneira que eles não fiquem estáveis naquelas estações das trevas da alma. E Paulo indicou como fazer esse trabalho aqui. Ensinar a respeito de Deus, fortalecer a mensagem do Evangelho, criar uma estrutura espiritual nos nossos irmãos com aquelas mensagens simples a respeito dos vocábulos mais básicos do Evangelho e ao mesmo tempo trazer palavras de motivação para que eles vivam aquilo que eles estão aprendendo do Senhor. É dessa forma que nós trabalhamos pelo benefício da fé dos irmãos. É por esse caminho que eles vão aprender a ser fortes no dia mau e não amaldiçoá-lo e não ficarem agitados de um lado para o outro.
Terceiro lugar, irmãos, e último, tá bom? E último. Nós fomos designados para as aflições. Você já aprendeu isso? Você já aprendeu? Suas ovelhas já aprenderam isso? Se o ser humano tem a mesma estrutura, e a Bíblia diz que tem, eu acredito que nós aprendemos, mas esquecemos. Os nossos irmãos também aprendem e esquecem. E é por isso que esses irmãos precisam de pastores. Eles precisam de pastores para pregar essas coisas para eles. Nós temos que dizer isso para os novos convertidos. Paulo disse isso para novos convertidos, não foi a igreja de recém-convertidos. Quase ele juntando o povo lá, dizendo: a propósito, queria lembrar vocês não estão designados apenas para a glória eterna, não. Deus designou vocês para passarem por muitas aflições. Nós temos que dizer isso para os irmãos. Eu acho que nós, que somos de igrejas fundamentalistas, faríamos um grande bem se nós disséssemos isso para as pessoas que estão sendo enganadas pela pregação neopentecostal. Aquela pregação: pare de sofrer, venha obter saúde, dinheiro no bolso, relacionamentos saudáveis. Eu acho que faria muito bem se nós denunciássemos essa pregação como mentirosa, pagã, herética. Nós faríamos muito bem se nós exortássemos essas pessoas, dizendo para elas assim: olha, se vocês não pararem de acreditar nessas mentiras, o dia em que a aflição bater a porta de vocês, vocês não estarão prontos. Vocês não vão suportar o peso da tribulação. Então nós temos que pregar isso para as pessoas enganadas, nós temos que pregar isso para os novos convertidos das igrejas, das nossas igrejas, mas irmãos, pastores, nós temos que pregar isso para nós mesmos. Nós temos que lembrar isso. Paulo falou aqui que a provação, ela tem esse poder de desestabilizar a gente, de deixar-nos agitados, né? Usando a palavra aqui da língua portuguesa que foi traduzida na atualizada, inquietos. As provações fazem isso conosco. E nós temos que pregar isso para a gente. Eu sou um ministro de Cristo. Eu fui designado para a aflição. Jesus disse em Mateus 16, não foi? No mundo tereis possessões. Foi isso? Foi possessões, né? No mundo tereis aflições. Todos aqueles que querem andar piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Então, irmão, pastor, irmãs que trabalham na igreja do Senhor, se nós sabemos que a aflição é a nossa porção, nós precisamos nos preparar para ela. Nós precisamos encará-la como algo comum da nossa experiência cristã, porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos pegar tristes, desanimados, nós vamos nos pegar até escandalizados, alguns até decepcionados com Deus. Então nós precisamos nos confirmar regularmente na palavra do Senhor, porque se nós tivermos uma fé sólida no nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa confiança nele será simplesmente inabalável. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que a palavra dele habite ricamente o nosso coração e que ele nos dê sabedoria e graça para pastorear o povo de Deus em tempos de aflição. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. É um privilégio estar com esses irmãos e dividir com eles algo da tua palavra. Nós cremos, Senhor, que só o teu Espírito pode tornar em vida, em caráter, em mudança de mente, tudo aquilo que nós consideramos nessa manhã. E nós pedimos que ele realize essa grande obra. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos muitos pecados e nos dá um coração puro e íntegro na tua presença, para te servirmos com verdade, com o poder do Senhor, e fazermos o bem para a tua igreja. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.